O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Salmo 66 diz assim: aclamai a Deus, terra inteira, entoai hinos à magnificência do seu santo nome, dai-lhe glória mediante vosso louvor, declarai ao Eterno quão assombrosas são tuas obras, pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem. Prostra-se diante de ti a terra inteira e entoa hinos em tua honra, canta louvores ao teu nome. Vinde ver as ações de Deus, os feitos que os homens inspiram temor. O mar ele transformou em terra firme, a pé atravessaram o rio, ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente com seu poder, seus olhos vigiam as nações, não se vangloriem os rebeldes. Amém, irmão? Poder sentar. Esse Salmo 66 é, como diz aí um subtítulo, uma oferta de gratidão. Gratidão é quando há reconhecimento de que você recebeu alguma coisa, né? Bom, nesse conceito, todos nós que entendemos quão grandes coisas fez o Senhor por nós, nós somos gratos. Porque eu reconheço que Deus fez alguma coisa por mim. Mas às vezes as coisas são justamente o reconhecimento. Eu já contei aqui, uma vez eu estava no meu canto, e depois de ouvir muita besteira, né? Tinha ouvido em algumas igrejas e grupinhos conversando, não, porque fulano é usado por Deus porque era gay. Não, aquela mulher é usada por Deus porque era prostituta. Aquele lá era usado por Deus porque tinha sido traficante. Aquele tinha sido assassino. E começava aquele papo, a pessoa para ser usada por Deus, então tem que ter sido um lixo para Deus então fazer alguma coisa com a vida da pessoa. E quando você está no começo da caminhada, com aquelas inocências todas, porém o que te salva realmente é o teu bom coração, que Deus não despreza um coração sincero, ainda que reconheça um tempo de ignorância, né? Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Bendito seja Deus, como diz a Escritura, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus não é só aquele poder, aquele juízo, não, Deus também é misericórdia, né? Sede misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai Celestial, ensinou-nos o Senhor Jesus na oração chamada oração dominical. Então, uma vez eu parei no meu canto e disse, Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Porque até então eu não via nada, eu não via Deus ter feito nada na minha vida, né? Naquela visão inocente e ignorante. E aí Deus me mostrou, quando eu caí do caminhão e não morri, quando eu soltando pipa, escorreguei um barranco, não tem um morro chamado Quingongo aqui? Escorreguei um barranco e milagrosamente não fui parar lá dentro da estrada de ferro, uma altura de uns 150 metros, mais ou menos. Nem com asa eu ia sobreviver ali, irmãos. Foi um milagre. Um rapaz que era alto e forte, fizeram correntinha, eu parei lá no meio do caminho de uma forma inexplicável, quando eu pulei para pegar pipa, quando não tinha mais chão embaixo, era mato. E o pessoal dali conhecia, mas eu não era da área ali, e achei que era chão. Quando eu pulei, não era chão, era mato. E milagrosamente eu fui deslizando, quando eu olhei, estrada de ferro lá embaixo, e eu num barranco, numa inclinação absurda, eu congelei, né? Você já viu quando você fica
no alto e você congela, você não tem reação? Eu congelei, escutando as vozes do pessoal lá em cima, e alguém dizia assim, não, um rapaz caiu aqui, o outro dizia, que caiu aí o quê, rapaz? Aquele tumulto de pega-pipa e não sei o que, essas coisas. Não, caiu, eu vi, um rapaz pulou, ele caiu aqui. Eu estou escutando, mas eu não tinha nem coragem de dizer, estou aqui. Porque eu achava que se eu me mexesse, eu ia. Quando eu olhei na minha mão assim para o lado, eu estava segurando um matinho, mas não é esses matos firmes, não, um matinho, só um caulezinho, e ali era como se eu tivesse toda a minha segurança. Claro que não era. E estão discutindo lá em cima, caiu, não caiu, e eu lá, sem nem poder clamar por Jesus, porque eu não conhecia, né? Até que, não, se caiu, então vamos ver, peraí, aí alguém começou a abrir mato a mato lá, tem alguém aí, de repente eu falei assim, tem. Pô, escutei uma voz, e o rapaz começaram lá a abrir mato, peraí, me dá a mão aqui, aí começou uma correntinha de gente dar a mão e desceu o barranco, e finalmente chegou lá, não se mexe, põe a mão para trás. Aí eu soltei o matinho para ver se eu não ia cair, botei a mão assim para trás, o rapaz me segurou, o coração já aliviou, sentiu aquela firmeza, e aí começaram, puxa! Então, né, Jesus mostrou esse rapaz que me deu, o que estava lá na ponta da correntinha, se chamava Wilson, era malhador, era muito forte, enfim, né? Foi um momento bem terrível, mas Jesus mostrou, te livrei, e começou a mostrar um monte de coisa. Ele mostrou, lembra quando você foi empurrado dali? Eu fui empurrado dali daquela porta, não tinha essas construções, eu caí lá embaixo, caí em pé, Jesus falou, eu te livrei. Isso tudo começou a passar como um filme na minha cabeça, coisas que para mim teriam sido naturais, e eu já tinha esquecido aquelas coisas pelo dia a dia. Jesus falou, te livrei, te livrei, te livrei, te livrei, tu era para estar morto. Mas irmão, não é porque Jesus te livrou de uma situação de morte que ele não tenha, ou melhor, não é porque Jesus não te livrou de uma situação de morte que ele não tenha te livrado da morte. Porque mesmo que você não tenha passado por nenhuma dessas situações, você estava a caminho da morte eterna. Isso tem que ser o bastante para que você seja grato. Mas isso vai depender se você compreende dessa maneira. Como Jesus falou, está escrito, e como vocês interpretam? Então eu vou dizer para você, irmão, está escrito, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Está escrito isso? Tá, agora o que interessa é como você interpreta. Jesus contou a parábola, o servo devia, não sei quantos eram os talentos, mas vamos dar um exemplo, um servo devia 20 talentos, o outro devia 10 talentos, o Senhor perdoou a ambos, quem vai amá-lo mais? O que devia mais talentos, está certo. Qual o maior talento que você tem? É a sua vida? Então todos nós somos igualmente devedores. Todos nós somos igualmente. Eu te pergunto, Jesus não te livrou de um atropelamento, não te livrou de quedas como livrou a mim, não te livrou enfim, da iminência da morte, não te livrou. Mas Ele te livrou da potestade do ar, te livrou dos domínios satânicos, Ele te livrou do espiritismo, Ele te livrou do catolicismo. Ou você acha que ter sido liberto do catolicismo, do espiritismo, ou do ateísmo, ou da sua vidinha cômoda lá, casa, trabalho, casa, você acha que ter sido liberto disso não tem o seu valor? E o valor disso é preço do sangue do nosso Redentor e Salvador? Isso vai, irmão, muito da sua interpretação. Você será tanto mais fervoroso, quanto mais você entender o seu valor diante das realizações de Deus.
se você entende um pouquinho, você se envolve só um pouquinho. Mas se você entende, não, peraí, eu não tinha vida nenhuma, eu estava morto. A Bíblia diz que eu estava morto. Ah, então agora eu tenho vida, então a minha vida vai ser de Jesus. E acabou a história. Depende do que você entende, de como você interpreta as coisas. Eu entendi exatamente, eu estou te passando que eu entendi exatamente. Um dia eu disse isso, eu falei, não, peraí. As pessoas dizem, não, vai estudar isso, vai estudar aquilo, vai aquilo outro. Não, ó, sai do seminário, estuda isso, depois você volta para a igreja. Não, peraí, eu sei que é dia de culto, mas o que tem de mais você faltar um dia de culto para ir lá numa festa, para ir num evento, para ir no isso, para ir fazer aquilo, aquilo outro? Eu dizia, não. Eu não tinha vida. Eu estava morto. Jesus me deu vida, agora eu sou obrigado, eu tenho a obrigação de reconhecer que a minha vida é dele, é ele que me deu, eu não tinha. Então, mas não pode faltar um dia de culto na igreja. Não posso porque não quero. Irmão, eu tive muito pega, principalmente em família. Pô, mas eu não entendo. Principalmente meu irmão mais velho, que é quase 4 anos mais velho que eu, ele dizia muito, eu não entendo que você não possa faltar um dia de igreja. Tu tem compromisso lá na igreja? Tenho. Qual é o teu compromisso? Adorar a Deus. Não, eu sei, todo mundo vai adorar, mas você tem algum compromisso? O pastor lá está contando contigo? Tá, Jesus está contando com a minha presença, meu lugar está lá separado por ele. E meu irmão não entendia. Talvez até hoje ele não entenda. De vez em quando ele vê os vídeos aí, ele me liga, rapaz, tu não muda mesmo, hein? Eu não recebi a vida de Jesus para mudar, né, irmão? Eu recebi para ser o que ele quer que eu seja. E eu estou lutando, irmão, eu estou buscando. Jesus, me ajuda para que eu seja sempre aquilo que o Senhor deseja da minha vida. E a fórmula, irmão, é obedecer, não sacrificar. Obedecer. Quem obedece não erra nunca. Tem gente que quer dar ordem, né? Quem dá ordem é perigoso, tu pode errar. Mas quem obedece, não erra nunca. Aí, resultado. Não entendo que você não vai à igreja o ano inteiro, agora você não pode faltar um domingo. Não é que eu não posso, eu não quero. Mas e a família? A minha família, essa palavra arrebentou muita gente. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Isso revoltou muita gente. Aí ia lá, não tem jeito, esse cara não tem jeito. Descobriram cedo que eu não tinha jeito. Imagina agora então se eu tenho jeito. Então, irmãos, esse Deus tremendo, ele te livrou de muitas coisas que você não sabe. Muitos talvez, eu poderia dizer talvez todos que estão aqui dentro, não era mais para estar vivo. Eu tive arma apontada para mim não sei quantas vezes. Eu tive gente que não gostava de mim. Uma vez tinha um papo que tinha os bandidos da Providência que queria me pegar. Começou porque eu era bom de bola. E às vezes quando você é bom de bola, tem gente que acha que você está humilhando. Não, eu sou bom de bola. Era canhoto. Normalmente o canhoto tem aí, tradicionalmente, uma habilidade em driblar. Eu driblava, às vezes, um time inteiro e fazia gol. E as pessoas acham que está querendo humilhar. Não, é a minha habilidade. Ainda mais que eu jogava futebol várias vezes na semana, tinha pernas preparadas, musculosas, e essas coisas todas que é necessário no futebol, tinha um fôlego. Eu conseguia correr 2 horas sem parar. Isso é para qualquer um? Tinha fôlego, tinha preparo físico. 19 anos, 20 anos, ora, a gente vira cambalhota sem saber que está virando. Voa sem ter asas, é a idade da juventude. E aí vem às vezes uns camaradinhas na quadra para jogar futebol, mas não tem o preparo que você tem. E você não está ali medindo, não, esse cara aqui não tem o preparo, então eu vou
vou me limitar com ele. Não, tu vai dar tudo de você está jogando, você quer ganhar, futebol é aquela ilusão de jovens, e por isso as pessoas muitas vezes queriam me matar. Teve um colega uma vez que veio falar com a minha mãe, diz pro Tupirani não andar lá em tal lugar não, querem pegar ele lá. A minha mãe falou assim, por que querem pegar ele lá? O camarada falou assim, não, porque não gostam dele, não gostam da maneira dele olhar. Só isso? O diabo já tinha olho em mim há muito tempo, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus também já tinha, né? Deve ser, só pode ser. Então, meu irmão, Jesus te livra do visível, do invisível, de coisas que você tomou conhecimento, de coisas que você não tomou conhecimento. Mas e você entende dessa maneira? Você é capaz de hoje parar e dizer assim, não, se não fosse Jesus eu estaria morto? Eu já parei e disse, não, se não fosse Jesus eu estaria morto, de uma forma ou de outra eu estaria morto. Irmão, na semana que eu me converti, eu era uma pessoa vingativa. Por quê? Porque eu tinha uma fome e sede de justiça muito grande. E aqui nesse bairro eu tinha uma febre com um negócio de pipa. Pipa é pior do que fumar maconha. Quem solta pipa é viciado pior do que maconha. É mais fácil o cara largar maconha do que largar pipa. Eu conheço uma turma aqui no bairro que já está com 45 e 50 anos, os caras, e não larga a maldita da pipa, enquanto já teve gente que largou a maconha, mas a pipa os caras não largam. Aquilo vicia, que é uma desgraça. Não tem pipa aqui não, então eu vou atravessar, vou lá para o outro lado, vou soltar lá tem. Não, no bairro tal está dando pipa, o cara vai para o bairro tal. O vício da pipa às vezes é pior do que a maconha e a cocaína. Então, por causa desse negócio de pipa aí, irmão, puxa vida, como tinha rolo, como tinha confusão. E eu me metia muitas vezes nesses rolos por aí, nessas situações terríveis. E eu acho que não é hora de eu contar uma experiência para você, mas enfim. Então, meu irmão, Jesus me livrou nesse campo da pipa de situações as mais incríveis. Todo ano tinha uma situação complicada. Todo ano. Era um vício ferrenho que se tinha com esse negócio. Mas Jesus me livrou da morte muitas vezes com o negócio de pipa. Contei a do morro ali, onde eu ia caindo, né? A da escada ali também tinha a ver com pipa, mas você pode achar que muitas vezes, não, Jesus não fez, Jesus não libertou, Jesus não livrou. Irmão, no visível e no invisível, Ele livra. A questão é se você para no teu canto, para que Deus te mostre as coisas, passe o filme da sua vida. Mas eu ainda vou te dizer uma coisa, mesmo que você olhe e não veja que Deus tenha feito nada, entenda que você vive porque Ele te deu a vida. Isso já tem que ser o bastante para você o adorar com toda a tua força. Você crê no que diz a Bíblia, crê no que diz Apocalipse, crê e vive. Se crê, tem que viver. Se não vive, o teu crer é falso, é hipócrita. Se você crê no que diz a Bíblia, você tem que viver isso. Jesus te chamou para viver por Ele, te chamou para morrer por Ele. Jesus te chamou para ter uma postura de vida, uma postura de trabalho. Então, o simples fato de você crer na Bíblia e entender a Bíblia já é o bastante para você entregar o teu tudo no altar de Deus e cultuá-lo e adorá-lo. Aqui diz assim: aclamai a Deus, terra inteira, entoai hinos à magnificência do seu nome, dai-lhe glória mediante vosso louvor.
Dai-lhe glória mediante o vosso. Irmão, sabe que às vezes eu fico inquietado, eu fico atormentado, quando eu vejo hinos antigos que se canta na igreja há tanto tempo, e às vezes eu estou aqui tocando, dou uma olhadinha e vejo que tem pessoas antigas na igreja que não estão cantando. E muitas vezes a minha missão, eu entendia que a minha missão, a minha ida na igreja era apenas para estar no meio da congregação e cantar. Eu tinha isso como uma missão, como um trabalho dado por Jesus Cristo, estar na igreja e cantar no meio da congregação. Eu entendia que isso era um chamado. Mas tem gente que não entende, não vê dessa maneira. Então eu te digo, as coisas dependem de como você vê, irmão. Aqui diz: declarai ao Eterno, quão assombrosas são tuas obras. Você vai declarar isso? Só se você entender isso. Se você entender que Deus tem feito grandes coisas na tua vida, se você entender em uma sociedade como a nossa, que 1000 pessoas por ano morrem a tiro, 1000 pessoas por ano morrem a tiro, assim, a tiro, queima-roupa, 1000 pessoas por ano, a última pesquisa. Se você entender que você não é uma dessas estatísticas, porque Deus está na tua vida, tu vai andar de joelhos. Centenas de famílias estão chorando só esse ano, porque ou o filho ou o pai foi abatido por uma bala, ou direto ou bala perdida. Tu não é uma dessas famílias? Se você entender que isso é Deus, tu vai ser grato. Tu vai ser grato. Mas tem gente, Deus é soberano, mas não entende o quanto Ele está sendo soberano na sua vida. Você está preocupado com amanhã? Quem conhece Deus não está. E se você não está, é porque você sabe que Deus proverá. Você não é daqueles, não, eu creio, Jeová Jireh, o Deus das provisões. Não, então se você sabe que é Jeová Jireh, o Deus das provisões, você vive isso, não vive? E quem crê que Deus proverá no amanhã, hoje está em paz. Deus provê dentro das arenas, provê no campo de batalha, provê nas prisões, provê nas algemas. Deus provê. Nossos irmãos da África foram presos, aqui no Brasil estamos sendo presos, lá no Japão tem gente presa. Você já viu isso antes? É porque verdadeiramente há um Deus poderoso que está com o seu mover por sobre toda a terra e está contando com o povo que se veste de preto. Quão assombrosas são as tuas obras, pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem. Você está do lado de Deus? Então você é um vencedor, porque os inimigos de Deus vão se render a Deus. Como? Cadê Deus? Cadê Deus? Meu irmão, a filosofia de que há um Deus é só aquela de que Pedro e João chegam na porta do templo, Formosa, e diz: ei, olha para nós. Se não tem isso na tua vida, não tem Deus, amém? Porque eu já disse para algumas pessoas, eles saíram rindo porque não entendem, mas o dia que eles verdadeiramente quiserem Deus e dizer: Deus, me guia até o Senhor, eles vão se deparar comigo e contigo. Eu já falei para algumas pessoas assim: amigo, hoje ninguém mais vê Jesus na terra se não olhar para mim. Camarada, que isso, irmão? Que isso não. O meu Jesus não é prostituído, ele não é das assembleias, ele não é dos batistas. Quem quiser um Jesus prostituta vai achar em qualquer lugar, mas quem quiser o verdadeiro vai ter que olhar para mim. Então, meu irmão, pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem.
prostra-se diante de ti a terra inteira, e entoa hinos em tua honra, canta louvores ao teu nome. Claro que nós logo lembramos do milênio, que vai acontecer isso aqui em massa. Vai ter um rebelde aqui, outro acolá, certamente vai ter. Mas esse é o fato do que vai ocorrer, irmão. Prostra-se diante de ti, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê que Ele é o Senhor? Crê que Ele tem domínio? Crê que Ele governa? Crê que Ele tem as chaves de Davi? Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele que deixa a figueira ficar até dar fruto, ou então Ele decide arrancar. Sem a ordem dEle, nenhuma folha cairá da árvore. Você crê nesse Deus? Como está então a tua vida, a tua postura diante desse Deus? Deus cuida de ti? Deus cuida de ti? Então você não tem medo da destruição, porque aquele de quem Deus cuida não pode ser destruído. Como você está interpretando as coisas, irmão? Como você está recebendo as coisas? De tudo que Deus tem falado nesse lugar, a sua fé ainda oscila? Ou você está realmente firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a sua fé e o seu trabalho têm recompensa? Lá no Japão, o Tiago está preso. E eu fiquei impressionado com a firmeza das palavras da esposa do irmão Tiago. Eu confesso, eu fiquei impressionado. O marido preso, ia ficar lá pelo menos uns 21 dias, ainda está preso. Mas as declarações dela, e ainda agradecendo ao ministério por tudo que tem aprendido, pelo que eles são, que eles devem ao ministério. Eu fiquei impressionado com a firmeza da irmã. E o Tiago está lá preso. Mas Deus tem revelado a espada que sai da boca dele, a chama de fogo que está sobre ele. Que outros lá vão se curvar diante dele, vão vir como autoridade, mas vão sair escorraçados. E esses dias ela me mandou lá, a minha filha teve um sonho, e ela teve um sonho que já via o meu marido aqui dentro de casa. Irmão, a gente sai para cumprir a missão do Senhor. Se for para ficar nas arenas, ficaremos. Se for para ficar no Calvário, ficaremos. Mas se for para voltar, nós voltaremos. Sua fé não pode oscilar mais, meu irmão. Não tem mais tempo para isso. Você não é batista! Porque o lugar de batista é no inferno. Porque eu cuspo na cara do Deus Batista. Você não é assembleiano, porque Deus não te chamou para um prostíbulo. Você é geração Jesus Cristo, o único ministério pelo qual Deus ainda passeia sobre a terra. Irmão, eu tenho 30 anos de evangelho. Tem gente aqui que deve ter mais. Teve pessoas que já chegaram para mim, pessoas que quando eu me converti, essas pessoas me deram aula. Essas pessoas me deram aula. Eles eram meus professores de escola dominical. E hoje eles me encontram, eles hoje desviados me encontram e ficam assustados. Quando eu abro a boca para falar das interpretações bíblicas, das simbologias e das coisas que Deus nos tem dado, eles ficam com os olhos rebolando no meio da cara.
porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Aquele que em nós começou uma boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E os teus conhecidos do passado, os teus irmãos da antiguidade que hoje te encontram, você sacode eles ou não sacode? Você abala eles ou não abala? A tua vida mostra para eles que eles não são nada ou não mostra? E os pastores que te conheciam, que hoje te encontram, viraram ou não viraram os teus alunos? Quão grandes coisas fez o Senhor por nós, meu irmão. Mesmo que Ele não tenha nos livrado de nada físico, nada mortal, que os nossos olhos não tenham visto, a essência que Ele colocou dentro de nós, dentro do nosso espírito, é tremenda. Como a Bíblia nos dá um entendimento, que o nosso espírito é o depósito do Espírito Santo, que em nós guarda a palavra de Deus. A Escritura diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você sente que você é de Jesus? Você sente, não é autossugestão, não, eu sou de Jesus. Não, quem costuma bater no peito e dizer que é o Jesus, é um bando de gente aí, diáconos da Assembleia, diáconos batistas, eles batem, não, eu sou de Jesus, afinal de contas eu estou na igreja há 60 anos, 60 anos que nem um burro espiritual puxando uma carroça espiritual. Porque se entendessem o que é Jesus, estariam sentados aqui como alunos, e não como diáconos, presbíteros, pastores. No começo do ministério apareceu aqui pastor de tudo que é canto, Assembleia Batista, porque eles pensavam que eles iam entrar ali naquela porta com o título deles de pastor. Só que ali na porta tem um anjo. Quando alguém vem entrando com seu fardo pesado de pastor, o anjo vem e remove o título, tira. Esse título só serve aqui para fora, lá para dentro serve não. Aí o camarada entra. Aí eu não considero ele nada aqui, a não ser um aluno. Quando ele vai sair, se ele sair convertido, o anjo não põe o fardo nele de novo. Mas se ele sair pensando que ainda é alguma coisa, o anjo vai e põe de volta. Então vai com o teu fardo. É assim que funciona. Pastor, daqui para frente, só se for formado pelo púlpito da geração Jesus Cristo. Aí aquele diz, vinde ver as ações de Deus, os feitos que aos homens inspiram temor. O mar ele transformou em terra firme, a pé atravessaram o rio, ali nos alegramos nele. Nós cremos nisso? Ele governa eternamente com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, elas não estão vivendo o que bem quer, ele está de olho, ele está vigiando. Não se vangloriem os rebeldes. Então, meu irmão, não é para você chegar, eu conheço Jesus. Conhece? Quem conhece, confia. Diz a Bíblia, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você confia mesmo? Se você confia, você aceita o que ele trouxer sobre a tua vida, como Jó aceitou. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você confia em Deus, você sabe que anda com Ele, você deixa a casa desabar em cima dos filhos, você deixa tudo, a doença vir contra você, você deixa a tua mesa ficar vazia, a tua geladeira ficar escassa, você deixa tudo, porque você sabe que Ele governa sobre terra, céu e mar. Se você tem essa confiança. Agora, Ele governa eternamente com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, e vigia você também. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele conhece os que confiam nele. Ele conhece, conhecer é ter
intimidade. Imagina ter intimidade com Deus. Vamos, irmão, encurta essa distância. Não é um Deus distante, não presta, não é o nosso alvo. Nós precisamos de intimidade. Aquele que sacrificou seu próprio filho, derramando sangue no Calvário, ele não quer nos ter como distante, ele nos quer ter íntimos. Por isso Jesus falou naquele dia: vós entendereis, eu estou em vós, vós estáis em mim. Paulo escreve dizendo assim: aquele que anda com o Senhor faz-se um espírito com ele. É nessa dimensão, nessa profundidade que nós precisamos descer e nos manter, a ponto de desprezar os perigos da terra, desprezar as ameaças na boca dos homens. Porque o diabo, meu irmão, nem ousa mais nos ameaçar, nem ousa mais atravessar no nosso caminho, mas tem homens aí iludidos com a vida e com as armas e com as quadrilhas e pensam que podem dizer alguma coisa, mas você tem que desprezá-los, deixar o cachorro latir e você passar. Quem anda com Deus não sofre ameaças. Quem anda com Deus, o maligno, não lhe toca. Então, declarai ao Eterno: quão assombrosas são as tuas obras. Quais as obras de Deus na tua vida? O que você reconhece? Eu reconheço. E você reconhece? Você tem se curvado aos projetos do Senhor Deus Todo-Poderoso? Você tem procurado entender? Você sabe qual foi sempre a minha oração redundante? Eu acho que eu até incomodei Deus de tanto orar nesse sentido. Deus, me deixa entender a tua vontade para a minha vida. Deus, me deixa entender a tua vontade, e tu verás que tem um homem na terra para te obedecer. Eu acho que eu enchi as medidas de Deus com essa oração, porque é o desejo ardente do meu coração, porque eu reconheci que eu não tinha vida alguma sem Ele. A minha vida era um caos, a minha casa era um caos, a mesa era um caos, tudo sempre foi um caos. Só conheci sorriso e alegria depois do encontro com Jesus. E eu ainda estava numa igreja tradicional, com a visão espiritual praticamente zero, quando eu orava todos os dias e dizia: Deus, me deixa entender a tua vontade, e tu verás que tem um homem na terra para te obedecer. Você hoje pode falar isso? Deus, me deixa entender a tua vontade. Eu vou me render. Vou deixar de ser um mentiroso, mesmo aqui dentro da igreja. Porque se todos aqui fossem santos, aqui não estaria escrito um centro de seleção. Mas você está tendo a oportunidade de ouvir algo hoje. E isso que você está ouvindo, meu irmão, não é uma autoajuda, não é um engano de prosperidade, não é a campanha para te transformar num empresário, nem para botar dinheiro no teu bolso. Jesus não te chamou para botar dinheiro no teu bolso, te chamou para você colocar o teu sangue no altar dele. Foi para isso que ele te chamou. Então vai, ora, faz a tua oração. Faz a tua oração nessa hora, porque Deus vai te ouvir. O que você quer? O que você reconhece que Deus tenha feito na sua vida? O que você reconhece que Ele possa ainda te chamar para obedecer e realizar? Quais os teus projetos nesta obra? Você está aqui para receber ou para dar? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas você está aqui para quê? O que você tem para dar hoje? Eu já vou te adiantar, dinheiro Jesus não quer.
O teu carro, ele não precisa. Dele é o ouro e dele é a prata. Tudo pertence a ele. Um dia Israel começou a oferecer um monte de coisa. E ele disse assim: ei, vem cá, vamos parar com esses sacrifícios. Se eu, por acaso, bebo eu sangue de touro, por acaso bebo eu sangue de bodes? Não são meus todos os animais do campo? Se eu tivesse fome, pediria a vós. Se eu tivesse sede, convocaria vocês. Os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e contrito, entregue no seu altar, a isso não desprezará o Senhor. Você reconhece quão grandes coisas Deus fez na sua vida? Olhe então para a sua vida e diga: estou verdadeiramente andando com Deus, no fogo do Espírito. Irmão, vou dizer uma coisa para você que aconteceu nesse ministério aqui. Pessoas aqui tinham propostas de emprego, tinham emprego já garantido, até já depois de fazer concurso público. E chegou aqui e disse: aqui, pastor, isso há anos atrás, um ótimo salário. Aqui, pastor, mas não vou não, porque se eu for para esse emprego, eu não vou poder estar em todos os cultos, e eu não abro mão dos cultos. Eu me estanquei, eu me assustei, mas a determinação da pessoa e o impacto que eu senti foi tão grande, que eu não ousei nem dizer nada. Agora, eu poderia te apontar essa pessoa, mas não vou te apontar, eu só vou te adiantar. Ele não está pedindo esmola, não está morando debaixo de um viaduto, não está com falta de nada dentro da sua casa. O que você conhece de Deus verdadeiramente é o suficiente para que você entregue tudo. Não tinha um hino que dizia: tudo entregarei, tudo entregarei. Por você, pelo Senhor Jesus querido, tudo eu entregarei. Então, irmão, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas que ele quer, porque boa, perfeita e agradável é a vontade dele. Cristão não tem vontade, crente é servo, servo não tem vontade. Quem tem vontade, domínio, poder e ordem é o Senhor. E tem uma pessoa aqui dentro que ainda não entendeu isso. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Para de pensar que é capaz, porque você é servo. E quem sabe medir a capacidade de um servo é o seu Senhor. Ele é que sabe ao limite que ele pode te colocar e te levar. Não pensa que você é o sábio que vai dar o pulo do gato, que vai dar um grande investimento, que vai fazer nada. Para de sair como louco batendo em todas as portas, porque quem tem a direção de Deus bate numa só, na porta certa. E é ela que vai se abrir. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Edu, irmão, poder sentar. Irmão André, tem algo que queira passar essa noite? Não? Irmão Alexandre? Louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo e que é poderoso. A minha alma estremece diante do nosso Deus, que é vivo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi se aproximar de alguns irmãos, muitas mãos mesmo. E logo em seguida eu vi uma orelha, mas essa orelha era muito grande.
Então essa visão cessou. Logo em seguida, quando foi falado do nosso irmão Tiago lá no Japão, eu vi surgir o sol e uma espiga de milho. E essa espiga de milho, com o resplandecer do sol, ela ia ficando seca. Eu pude contemplar um pedaço do Japão ficando seco, todo seco, mas eu só vi um pedaço. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi a nação de Israel. Eu vi uma árvore ser colocada ali na nação de Israel, e essa árvore, ela estava seca, muito seca. Eu vi um homem em cima dessa árvore lá em Israel. Só que esse homem, ele tinha um shortinho pequenininho. Este homem, ele era um homossexual que estava em cima daquela árvore. Então essa visão cessou. Amém. Ô Marcos, tem algo? Monta aí. Amém, irmãos? A paz a todos. Norma, Deus me deu uma visão, Norma. Isso foi ontem, já passei para o mestre. Eu via uma corrente na sua cabeça e presa no seu braço direito, Norma. E o que me impressionou na visão, que aquela corrente ela era tão apertada que ela chegava a ponto de machucar você. E eu vi que Deus enviou um anjo. Esse anjo tinha uma chave na mão, porque tinha um cadeado prendendo essa corrente. E o anjo te entregou essa chave, Norma. E ele pediu que você abrisse essa corrente. Aquilo que Deus tinha para fazer com você, Ele fez. Porém, depende de você daqui para frente, irmão. Amém. Mestre, ainda ontem na oração em casa, mediante aquelas visões que eu mandei para o senhor, eu tinha visto um homem também entrar aqui dentro. Esse homem ele estava com vestiduras brancas. Quando eu olhava o semblante desse homem, os olhos deles eram brancos. E ele entrava aqui na frente, eu via que ele entrava com uma certa dificuldade, como se ele não enxergasse. E ele parou diante do púlpito. Deus me fez observar o corpo desse homem, ele tinha um espinho, sendo que esse espinho era vermelho, estava preso ao coração desse homem. E ele ficou olhando para o Senhor. Teve um momento que ele pediu que o Senhor tirasse esse espinho dele. E o Senhor desceu do púlpito, tirou o espinho. Quando o Senhor tirou o espinho, eu vi que os olhos dele, que eram brancos, se tornaram como olhos normais, pastor. Mas esse homem tinha um espinho preso a ele, ao corpo dele, mestre. E ali essa visão cessava. No começo da oração, Deus me fez contemplar, mestre, o Brasil. Então eu vi que no centro da nação, no meio do Brasil, abriu-se um grande abismo. Impressionante, pastor, que eu via que as repartições, os templos, as delegacias, os fóruns, algo empurrava eles para dentro desse abismo. Era um abismo de lama, e no fundo desse abismo haviam fezes. Impressionante, eu não via o que empurrava, né? E ali essa visão cessava. Durante o louvor, Deus me fez observar o céu. Acima das nuvens, eu vi uma espada, mestre, muito, mas muito grande, como eu nunca tinha visto. Essa espada ela era muito grande, ela pegava de uma largueza a outra. Uma coisa absurda. Eu vi essa espada descer no Brasil. Impressionante, essa espada se moldou de lado no Brasil. E eu via que essa espada, ela começava a empurrar
repartições, foros, e ali me veio o começo da visão. Essa espada, ela empurrava as repartições, os congressos, os templos babilônios, as igrejas caídas, tudo para dentro desse abismo, mestre. E ali essa visão cessava. Amém. Deus me fez observar o céu de Brasília, da Bahia. Eu via umas 3 algemas, 3 pares de algemas, na altura das nuvens. E elas vinham se aproximando bem devagar do chão da Bahia, mestre. Amém. Ainda nos louvores, Deus me fez observar esse púlpito. Eu via que esse púlpito exalava ouro. Ele começava a exalar ouro, escorrer pelo púlpito. E nessa visão, eu vi que o irmão Jorge saltou do lugar e se agarrou a esse púlpito. Impressionante na visão, mestre, que o irmão Jorge, ele agarrava nesse púlpito com um ímpeto muito grande. Ele agarrava, ele não queria soltar o púlpito de maneira alguma. Aleluia, Deus. Eu tive uma visão, mestre, onde eu vi o irmão Tiago aqui dentro. Só que o irmão Tiago, ele parecia um polvo. Ele tinha vários braços. Vários braços. Eu vi os braços dele se mexendo. Vários braços. E ele pegou também, se agarrou no púlpito. Todos os braços dele agarrava assim no púlpito, mestre. Impressionante. Ele ficava colado ao púlpito. E eu vi uma visão do irmão Rômulo que ele teve com o irmão Tiago, que ele via o irmão Tiago brilhar e viu o Japão escurecer, impressionante. E ele falava da família do Tiago. Eu tive essa visão no domingo, mestre. Eu tive essa visão no domingo à noite, só que eu não via como o irmão viu, a família acesa como o irmão viu. Eu só vi o Tiago, mas eu também via o Japão escurecer. Mas eu só vi o irmão Tiago brilhar, ele brilhava de uma forma absurda, mestre. E quando eu vi que o irmão postou a visão, Deus me trouxe ela à memória, porque essa visão não foi falada aqui. E Deus me trouxe essa visão à memória. No último louvor, Valente de Deus, eu vi algumas armaduras para mulheres ficarem aqui dançando, enquanto o Senhor dedilhava e fazia aquela parada no violão. Aí eu vi essas armaduras, e eu vi que uma delas foi moldada na Luciana, na Kelly e na Dominique. E essas armaduras eram pretas, mestre. Amém. Durante o louvor que a irmã Dayana cantava, eu vi 2 anjos com as asas muito grandes, um de um lado e outro do outro. E as asas dele juntava a igreja, tanto de um lado quanto do outro. Ele juntava, como se não tivesse esses corredores. Fazia somente uma fileira de cadeiras, mestre. E enquanto o Juninho louvava, irmão Marcos, Deus me deu uma visão, irmão. Eu via esses tapa-olhos preto na altura da sua testa. Enquanto o irmão ia louvando, ele ia escorregando, e ele parou, irmão, na altura da sua sobrancelha. Um tapa-olhos preto, irmão. Amém. No momento que o senhor fez aquela oração, quando estávamos ali sentados, eu vi uma águia, mestre. Só que essa águia, ela voava, mas ela voava ao contrário. Ela voava de cabeça para baixo, impressionante. Eu vi essa águia no céu e ela ia voando, batia as asas, mas ao contrário. Mas ela não caía, ela continuava a voar.
Amém. Até aqui, mestre. Um instantinho, Cláudio. Amém. Estou no momento que o irmão Altair falava da visão da espada. Nos céus eu tive essa visão, uma espada imensa, imensa, muito grande nos céus. E essa espada girava nos céus e ela era cravada no Brasil. E quando essa espada era cravada, ela rachava todo o solo brasileiro. Impressionante, ela rachava todo o chão do Brasil. No momento que o irmão Altair falava desse altar de ouro, Deus me deu essa visão do altar de ouro. Quando o irmão Jorge tocava sobre esse altar, ele se transformava em ouro e era como se ele e o altar fosse um só. Ele ficava aqui na frente como se fosse um só. Eu vejo o Senhor com a capa de ouro, sobre a cabeça do Senhor está a coroa de ouro, e as suas vestes estão todas de ouro, todas as suas vestiduras estão de ouro. Eu nunca tive essa visão. Existe uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Deus está me mostrando essa coroa. Até aqui. Eu vi uma espada. Essa espada era uma espada pequena, mas era uma espada que se movia velozmente. E a ponta dela, ela cortava a terra. Ela ia cortando. Ia ferindo a terra. Ela feria o chão. Eu sentia aquela como... Quando uma lâmina abre a carne... Assim essa espada fazia, ela ia ferindo a terra. Assim diz o Senhor. Eu tenho um mover ainda esse ano. Trarei eu um mover sobre a vida do meu servo, que eu ferirei a terra, de tal maneira que a sua chaga ficará aberta até a minha vinda no milênio, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu tive algumas visões de uns anjos diferentes vindo até no meio da congregação. Eles são diferentes dos outros que eu vejo, mas eles parecem todos iguais. Eles são muito brancos e suas asas sobem acima das cabeças. E eles descem pelo templo, e eles descem como se fosse uma bola de fogo quando eles chegam. Só que não da cor do fogo, mas branca. Na verdade, eles vêm mudando de cor. Eles são amarelo, ouro e branco. Quando eles chegam na terra, eles ficam brancos, esses anjos. E um desses anjos, enquanto a irmã Diana estava louvando, ele desceu do seu lado, irmã, e ele entregou um presente, uma caixa. Eu não consegui ver o que era aquela caixa, mas ele entregou para você uma caixa fechada, assim, uma caixa muito bonita. Ele te entregou. Aleluia. Esses anjos passeiam no meio da congregação com caixas na mão. Todas as caixas estão fechadas. Elas foram entregues para alguns, essas caixas. Eu consigo ver isso agora, nesse exato momento que eu estou falando. Essas caixas estão sendo entregues. Todas elas estão fechadas. Os anjos falam para não abrir essas caixas. Haverá um tempo que essas caixas serão abertas.
Aleluia, aleluia. Amém. Mestre, quando o Senhor estava pregando, que o Senhor disse, falando de Jesus, o Senhor falou por quem expulsam os vossos filhos, os demônios, né? Quando o Senhor falou vossos filhos, nesse exato momento do comentário que o Senhor estava fazendo, eu vi uma geração surgir atrás do Senhor, uma geração de adolescentes surgiram atrás do Senhor. E o entendimento que eu tive é que esses adolescentes, eles amam ao nosso Deus. Eles amam ao nosso Deus, porque eles ouviram as palavras que veio da boca do Senhor, mestre. Amém. Paz. Elias, eu tive uma visão onde eu via alguns irmãos andando sobre uma ponte. E eu observei que estava como que de madrugada, muito escuro. E eu via, quando os irmãos iam passando, que clareava aonde eles estavam. Ia sendo iluminada aquela ponte. E eu observava que embaixo da ponte tinha muita água. Ela passava em cima de um grande mar. E eu via que essa ponte, com a proporção que os irmãos iam andando, ela ia dando para enxergar o fim, como se fosse o final. Era como se fosse do outro lado desse mar. E quando chegou a uma certa altura, mais ou menos no meio, aquelas águas começaram a se revoltar. Um vento muito forte agitava aquelas águas e elas subiam com ondas muito altas, como se fosse submergir aquela ponte. E eu vi quando desceu do céu muitos anjos, e eles ficaram do lado dos irmãos, caminhando junto com os irmãos. E eu percebi que muitos viram aquelas ondas, se assustaram com aquela fúria daquele mar, e tentaram voltar. Só que quando tentaram voltar, a ponte ia sumindo, de acordo com os irmãos iam andando, ela ia desaparecendo atrás. E aquelas pessoas caíam dentro daquele mar. E muitos não observavam, assim, não estavam nem aí se o mar estava agitado ou não, continuavam andando. E eu via que estavam louvando. E nisso seguiam com aqueles anjos para o outro lado daquele mar. E ali a visão cessou. Paz. Algo mais? Algo mais? Não? Não? Amém. Pastor, quando foi falado do Brasil, eu tive uma visão com a nação brasileira. Assim diz Deus: tempo de angústia virá esta nação. Tempo de angústia virá esta nação. Ai das grávidas, ai daquelas que amamentam, assim diz o Senhor. Amém. Aleluia, Deus.
Abriu-se diversas janelas aqui no santuário, e por essas janelas, nesse momento agora, entrou um vento impressionante sobre esse lugar. Impressionante, o mover espiritual que Deus trouxe nesse momento foi impressionante sobre a igreja. Amém. Amém. Voltei? Não. Nós temos uma grande guerra pela frente, mas a guerra não é nossa, é do Senhor. E Ele está feliz, porque para fazer a guerra Ele quer soldados, e tem encontrado os poucos soldados que lhe são o suficiente. Porque para Deus não importa em livrar, se com muitos ou com poucos. Basta um para profetizar e o altar vai se fender. Basta um para clamar e fogo cairá do céu. Ai das grávidas e das que amamentarem. Ai delas. Ai das grávidas e das que amamentarem. E todos verão que nós já crescemos. Não estamos sendo gerados. E nem estamos em fase de aleitamento. Mas ai das grávidas e das que amamentarem. Aleluia a Deus. Agora na oração, mestre, eu vi um grande gigante de pedra. Ele pegou assim do globo terrestre o Brasil. Incrível, ele pegou o Brasil e começou a sacudir, mestre. A sacudir, sendo que o dedo direito dele afundava ali na direção de Goiás, afundou, fez um buraco ali onde fica Brasília. Impressionante essa visão, ele sacudia com uma ira e uma fúria muito grande. Aleluia a Deus. A minha esposa estava no quarto esses dias para trás e passou a reportagem. Nós temos uma televisão no quarto, passou a reportagem. Após a greve dos caminhoneiros, tudo vai voltando ao normal. E ela ouviu uma voz que dizia assim: nunca mais voltará ao normal. Nunca mais voltará ao normal. Porque aqui o Senhor já disse: eu trago caos e começa agora. Você lembra da profecia? Eu trago caos e começa agora. Daquele dia, quando naquela semana que foi profetizado isso, logo vem a greve dos caminhoneiros e a nação nunca mais será a mesma. Esses governantes canalhas que exploram um povo que nem escravo em senzala, tudo para que tenham suficiente para roubar. Mas com a greve dos caminhoneiros, eles perderam quase 1 trilhão em impostos. Deus vai sustentar o justo, irmão. Para quem espera no Senhor, Ele nasce como sol da justiça e traz salvação debaixo das suas asas. Seja justo, meu irmão. Seja íntegro. E assim manda dizer o Senhor Deus Todo-Poderoso: quem é justo e quem é íntegro não teme ao mal.
Você tem compromisso, pode ir para casa. Mas nós não diremos ao Senhor basta. Amém. Pastor, eu vejo sobre o chão do Brasil milhares e milhares de corpos de crianças mortas sobre o chão do Brasil. Deus mostra muitas crianças caídas no chão do Brasil, no solo brasileiro. O gigante que se levantou nesse lugar, que atravessou, girando sobre as nações, ele pega do Brasil o chão, ele pega o Brasil e ele soca no chão um gigante, um homem feito de barro, e ele bate no solo do Brasil, ele soca este homem do barro do Brasil, e ele bate, ele bate, ele bate, ele bate, Senhor, sobre o solo brasileiro. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor nesta noite. Eu passo sobre o Brasil, eu apago o Brasil, eu apago esta nação. Diz o Senhor do Mestre, eu vi um anjo negro. Eu vi ele ir aonde o Michel Temer mora. Ele arrancou aquele homem de dentro daquele lugar. Ele levou ele num lugar onde tinha uns contêineres. Incrível, ele tacou ele dentro daqueles contêineres, mestre. E tacou fogo nele, mestre. Que coisa incrível. Aleluia, Deus. Aleluia. Algo, irmão? Algo mais, irmão André? Tem algo mais? O Rômulo enviou? Quando o Senhor estava orando, mestre, eu tive uma visão. Eu vi um grande garfo com duas pontas passar sobre a terra. E ele ia matando vários moradores. Mas pelo meio desse garfo com duas pontas, ele desviava e passava certo naqueles com a camisa preta. Deus trará o seu juízo. Deus trará a sua ira sobre a nação brasileira. Eu vi todo o templo sacudindo, como uma bola, aquelas bolas quando sacodem para fazer a neve se mexer, assim sacudiu a igreja.
E eu vi grandes mãos sacudindo. E assim diz o Senhor: eu sacudirei este lugar também, porque só o justo prevalecerá diante dos meus olhos. Chegou a hora da minha justiça, e a minha ira será cobrada contra todos aqueles que me afrontaram dentro desse lugar. Amém, irmãos? Podemos encerrar? Algo mais? Algo mais, irmão, tá aí? Não? Mais, irmão? Não? Amém. Vamos ficar de pé, então. Bendito Deus, Deus da verdade, Deus da justiça, Deus da integridade, Deus que cobra o sangue do justo, Deus que cobra a aflição do justo, Deus que cobra a injustiça contra o justo, Deus que não deixará que a sua palavra caia por terra. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra, ó Deus, permanece. Nós te glorificamos, porque a tua justiça sempre prevaleceu e prevalecerá. Assim, dá-nos a graça para andarmos naquilo que tu determinaste. Ajuda-nos, pois sem ti nada podemos fazer, mas tu conheces o ardente desejo do nosso coração, que é segundo o teu Espírito. Assim, ó Deus, glorifica o teu santo nome, pois nós somos os teus guerreiros. Vamos em nome de Jesus.